Ok, então hoje nós vamos iniciar na semente 9, não é isso? Semente 9, tá? Aí vai faltar a semente 10, que é a última semente para a última aula. E a gente eu espero que a gente consiga terminar aí, tá? Nossa última aula lá para a próxima sexta-feira, tá bom? Bem, essa semente aqui, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do arrebatamento, tá? E aí, antes da gente entrar aqui, deixa eu só reforçar dentro desse quadro aqui sobre a questão do arrebatamento, tá? Nós temos aí três posições sobre o arrebatamento, quando se fala de arrebatamento da igreja. Então, nós temos aí algumas linhas de interpretação. E aí, você já sabe que a nossa linha de interpretação em relação ao arrebatamento e à tribulação, tá? Sempre você tem que ligar duas coisas, tá? Arrebatamento e tribulação. Então, nós seguimos a linha pré-tribulacionista. Quer dizer, pré significa antes, né? E tribulacionismo significa a tribulação. Então, pré-tribulacionismo significa que o arrebatamento da igreja ele acontece antes da tribulação de 7 anos, a última semana de Daniel, lá das 70 semanas de Daniel. Então, para nós, pré-tribulacionistas, nós entendemos que a igreja ela será tirada antes da tribulação. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, a tribulação não começa. Lembrando que a tribulação não começa com arrebatamento. De acordo com as 70 semanas de Daniel, a tribulação, que é a última semana, ela começa com a assinatura do acordo do anticristo com os judeus por 7 anos. Então, nós não sabemos aí. Pode ser que seja logo, né? Não fale que a tribulação começa com o arrebatamento. A tribulação começa com a assinatura do acordo. Então, para nós, pré-tribulacionistas, tá? O arrebatamento ele ocorre antes da tribulação. As promessas de Deus significam que a igreja não passará pela tribulação. Então, tire essa ideia que você vai receber a marca do chip, vai receber o 666, vai sofrer na tribulação, e o anticristo vai lhe perseguir, tudo isso, porque isso não vai acontecer para nós pré-tribulacionistas. Isso vai ser para os que ficarem. E aí tem as passagens do arrebatamento e da segunda vinda, que são eventos separados. Então, quando a gente fala em segunda vinda de Jesus, para nós pré-tribulacionistas, nós entendemos que a segunda vinda ela se dá em duas etapas. Uma, no arrebatamento, Jesus vem até as nuvens, ele não pisa na terra, dos altos, que ele vai se encontrar com a igreja, ok? E depois que começar a tribulação, 7 anos depois, ele vem com poder e glória, que é chamada a segunda vinda mesmo. A segunda vinda do Messias, tá? Por que é segunda vinda? Porque é a perspectiva para o judeu. O judeu espera a segunda vinda agora, a nação, né? Que seria a primeira para eles, enfim. Tá? O judeu não espera arrebatamento, a nação de Israel não espera o arrebatamento, tá? Então, você tem que ter essa noção, porque quando você vai estudar os textos, você vai ver as referências, você tem que se perguntar e olhar pelo contexto. Essa referência aqui está falando sobre arrebatamento ou sobre a segunda vinda? Alguns textos são difíceis de entender. Você lembra lá da nossa discussão de Mateus 24. A outra posição sobre arrebatamento é a posição que chama mid-tribulacionismo, tá? O que é mid? Mid é meio, tá? Então, quem segue essa posição, para eles o arrebatamento ocorre no meio da tribulação.
Então, você sabe que nós dividimos a tribulação em duas partes, né? A primeira metade, 3 anos e meio, e a segunda metade, mais 3 anos e meio. Então, para quem segue essa interpretação aqui, a igreja, ela entra na tribulação, e no meio da tribulação, porque nós vamos ver hoje o que acontece no meio da tribulação, a igreja é arrebatada. Bem, nós não cremos nessa linha aqui. A outra é os pós-tribulacionistas, ou pós-tribulacionismo. A igreja é arrebatada após a tribulação. Essa visão aqui é a visão mais comum, assim como os pré-tribulacionistas. Por exemplo, os aliancistas, lembra? Nós não somos aliancistas, seguimos a linha dispensacionalistas, tá? Dispensacionalismo. Mas para os aliancistas, que são os presbiterianos, nossos irmãos presbiterianos, eles creem que a igreja passa pela tribulação, tá? Então, se você ouve um estudo de Apocalipse, profecias ou sobre escatologia com o presbiteriano, você vai ver que ele vai colocar a igreja dentro da tribulação, a igreja sendo perseguida pelo anticristo e tudo mais. Então, nós não entendemos dessa maneira também, tá? Então, essas são as três posições. Então, entenda que nós somos pré-tribulacionistas, a igreja arrebatada antes da tribulação, tá? Isso porque o argumento forte, além dos textos, então você lembra desse quadro aqui, né? Só relembrando aqui esse quadro, que é as 70 semanas de Daniel. Então, a base das profecias, não vou dizer de todas as profecias, mas a base das profecias do futuro, e para entender o próprio Apocalipse, é as 70 semanas de Daniel, né? Então, você sabe que ele falou que 70 semanas estavam determinadas sobre os judeus, tá? Então, nós sabemos que são semanas de anos, então 70 vezes 7 dá 490 anos, tá? Só que as 70 semanas, elas não foram direto, né? Elas seguiram direto até a semana 69, aqui embaixo, olha, 7 semanas mais 62 dá 69, então parou aqui as 70 semanas exatamente ali no ano da morte de Cristo. Começou com a saída da ordem para restaurar Jerusalém, lá em Neemias e livro de Esdras, né? E foi até a morte de Cristo. Então, isso aqui deu 483 anos. Então, todas essas profecias aqui já se cumpriram, das 69. Está faltando uma semana, que é a semana 70, que é exatamente a tribulação, tá? Período da tribulação, a última semana de Daniel de 7 anos, tá? Só que entre a semana 69 e a semana 70, tem esse período aqui. Esse período aqui que nós chamamos de o tempo da igreja, ou o tempo da graça, ou a dispensação da graça. É aqui que nós estamos, ok? Esse tempo aqui. Quando é que esse tempo vai terminar? Exatamente com o arrebatamento da igreja. Então, a igreja aqui, ela vai ser tirada antes da tribulação. Então, por que a igreja não vai passar pela tribulação? Tem vários argumentos, mas o argumento mais forte é que a tribulação, ela é a última semana de Daniel. E de acordo com o texto de Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O teu povo aqui não é a igreja. O teu povo aqui é a nação de Israel, tendo a visão dispensacionalista. Ok? Então, o arrebatamento ele acontece bem aqui. Só para você saber aí. Vamos voltar lá para a semente 10.
Oi, pode falar. Esse mídia tribulacionista aí, quem crê? Quais são as igrejas que crêem nesse mídia aí? Eu não lembro, Daniel. Não sei, é porque esse grupo... Daniel, não, essa vaga que tá falando, ó. Essa vaga que tá falando. Ah, é o Sabá, tá. Esse grupo, são poucos. Pouco, né? Dá para a gente fazer uma pesquisa, realmente não... Tá bom, então. É um grupo bem É pequeno ok. que tem dessa maneira, né? Tá. E olha, não esqueça que esses termos que nós falamos, isso não é nível de igreja, né? A gente não... Então, como eu estava falando, esses termos, pré-tribulacionismo, aliancismo, tá? Isso é uma conversa no meio acadêmico. É claro que isso influencia o grupo, a igreja. Então, quando a gente vai pregar na igreja, a gente não vai chegar lá e dizer: hoje eu vou falar sobre arrebatamento, porque nós somos pré-tribulacionismo. E aí tem os pós-tribulacionistas, que tal. Quer dizer, vai complicar a cabeça dos irmãos. Então, o que você tem que fazer? Você sabe qual é a posição, então você prega conforme aquela posição. É claro que os alunos de TG que estiverem lá vão saber, ó, ele está pregando, é um pré-tribulacionista. Entendeu? Então vamos lá. Nossa vida diária deve refletir nossa convicção de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É interessante. Para pensar agora, quanto tempo faz que você não ouve uma pregação ou um estudo sobre o arrebatamento? Tirando a nossa aula aqui, claro, que a escatologia a gente tinha que falar. Quanto tempo faz que você não ouve uma pregação ou um estudo na IBD, sei lá, sobre arrebatamento? Tem tempo, né? Não me lembro, não. Oi? Também não tem muito, não. Não me lembro, não. Não é estranho. Sabe por que isso acontece? Por causa dessas confusões da posição sobre o arrebatamento. Se é antes, se é no meio, se é depois. E eu quero até incentivá-los para você pregar e você preparar um estudo sobre o arrebatamento, dentro da nossa visão para a igreja. Porque o arrebatamento é algo tão importante, né? E como ele fala aqui, essa semente, né? A gente deveria viver com essa convicção de que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Então, a gente fala que a gente espera o arrebatamento, mas a gente parece que não vive, né? Isso, né? De que o arrebatamento pode acontecer até agora, nesse momento, né? Por exemplo, o Daniel, acho que saiu do que foi arrebatado, né? Mas a qualquer momento, né? De repente você pode dormir hoje e acordar no céu com Cristo. Se o arrebatamento acontecer lá pelas 3 da manhã, 2 da manhã. Então, é algo para a gente pensar, né? E agora que a gente tem a posição, começar a pregar sobre isso, né? Olhar os textos que falam sobre arrebatamento, explicar essa confusão de arrebatamento e segunda vinda, isso é bom explicar, fazer essa distinção, o que é o arrebatamento, o que é a segunda vinda, tá? A verdadeira obediência é fruto da fé, esperança e amor. Isso vem lá de Romanos, né? Como resultado, quer dizer, dessa obediência, o que alguém faz não deve ser apenas por causa da aparência. Não é apenas a ameaça de ser pego, sendo negligente ou desobediente. O verdadeiro seguidor de Jesus sabe que seu mestre pode vir a qualquer momento, mas por amor a ele, o serve com o coração sincero, né? Então, já pensou se a gente tivesse mesmo essa convicção de que Jesus poderia vir a qualquer momento, que esse é o certo, né? Como é que a gente ia viver? É claro que há alguns extremos, né? Há alguns extremos e as pessoas já erraram muito. Por exemplo, você
Sabe por que que Paulo escreveu 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses foi escrito também porque os irmãos de lá começaram a pregar sobre a volta de Jesus, e não é errado isso, mas o fato é que alguns, achando que Jesus já iria voltar logo ali, né, eles começaram a se desligar do mundo e da vida, né? E alguns começaram a deixar de trabalhar, outros começaram a nem ligar para a vida, né? E Paulo escreveu lá, né? Por isso que lá em 2 Tessalonicenses tem aquele versículo, né? Se alguém não trabalhe, que também não coma. Paulo estava falando isso, olha, não quer trabalhar, não come, mas era por quê? Por que eles não queriam trabalhar? Não era questão de preguiça e tudo mais, né? Alguns que aproveitaram, né? Mas era essa questão, por que a gente vai trabalhar se Jesus está voltando, né? E olha só, quanto tempo já se passou. A igreja adventista começou exatamente com isso, por isso que é adventista, né? O advento. O que é o advento? É o advento da volta de Jesus, né? Marcaram a data e Jesus não veio, né? Uma má interpretação aí. Mas a gente deveria viver dessa maneira, né? Como se Jesus voltasse amanhã. Aliás, os grandes homens de Deus, pregadores, não sei se Billy Graham foi que falou isso, ou outro pregador famoso aí do século passado, falou, né? Viva a sua vida como se Jesus voltasse amanhã. Se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã para levar a sua igreja, o que você faria hoje? Como você viveria, né? Então, é disso que trata aqui a nossa semente, tá? Bem, aí quando a gente fala de arrebatamento, tem uma doutrina relacionada com o arrebatamento, tá? Que é a doutrina da imanência. Alguns falam imanência, outros falam iminência. E alguém até questionou, disse, olha, acho que está errado aí, se é imanente ou iminente, né? Mas a ideia é o quê? O que é algo iminente ou imanente? Nem sei se imanente está correto, você precisa até rever essa palavra aqui, tá? Mas eu vou usar a palavra iminente, tá? O que quando a gente fala que o arrebatamento é iminente ou imanente, né? Desde a ascensão, quer dizer, desde quando Cristo foi elevado aos céus, lá no Monte das Oliveiras, né? O que isso significa? A primeira coisa, a palavra iminente significa que pode acontecer a qualquer momento. Isso é o que nós cremos em relação ao arrebatamento. Nós, pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, tá? Entendemos que o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Então, isso significa, e agora eu quero que você preste bem atenção nisso aqui que é a confusão. Isso significa que não há sinais ou profecias para cumprir quando acontecerá o arrebatamento. Ficou meio estranho aqui o texto, mas a ideia aqui é o seguinte: você não encontra na Bíblia nenhuma profecia falando de quando o arrebatamento vai acontecer. Isso quer dizer que não há sinais. Agora você tem que entender a palavra sinais, tá? Não há sinais para o arrebatamento. Por isso a doutrina da imanência ou da iminência. Ok? Então, quando a pessoa fala que a guerra, a pandemia, não sei mais o que, é sinal da volta de Cristo, de certa forma, isso não está correto, tá? Porque se é iminente, então pode acontecer a qualquer momento. Não tem nada que impeça o arrebatamento de acontecer. Desde o dia que Jesus subiu, lá no Monte das Oliveiras, na ascensão, e ele falou que ele iria voltar, né? Não tem nada
que impeça o arrebatamento de acontecer. O mundo pode estar numa paz, numa tranquilidade, e Jesus pode voltar. Assim como o mundo pode estar em guerra e Jesus pode voltar. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado com essas... Eu sei que é questão de terminologia, eu sei que é questão da própria linha de interpretação, mas você tem que entender, não há sinais ou profecias que tenha que ser cumprida para a volta de Jesus. Por exemplo, tem um grupo que diz, olha, a gente tem que pregar o evangelho porque enquanto o evangelho não for pregado para o mundo todo, Jesus não volta. Já ouviu essa interpretação? Bora pregar, bora pregar, bora pregar, que quanto mais a gente pregar, quando a última pessoa do mundo ouvir o evangelho, Jesus volta. Isso é baseado num texto lá, que é uma interpretação errada, tá? A questão lá que a gente estuda em Apocalipse. Então, não é isso. É claro que só quem sabe a data, né, da volta é o Pai. Lembra que Jesus falou? Nem o Filho, nem os anjos sabem, só o Pai sabe, né? Então, a qualquer momento. Para nós é a qualquer momento. Tá certo? Pergunta sobre isso? Entendeu a doutrina da iminência ou da imanência? Comentários? Entendi. Só que eu ainda não vi imanente como sinônimo de iminente, não. Imanente não é bem a mesma coisa que iminente. É isso que eu estou falando. A gente precisa não exatamente. dar uma corrigida. Não aparece como talvez. sinônimo, não, tá? Talvez vou até corrigir logo. Aí a palavra mesmo seria iminente, uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. E imanente não significa isso, tá? Aí é professora, professora de português. Eu acho que o Bruce... Eu não sou de português, não, sou pedagoga. Você sabe o que significa a palavra pedagoga? Você sabe que essa palavra vem do grego e o judeu... você sabe que o judeu ele tinha alguém que era pago para cuidar do judeuzinho, né? Então, esse homem que era chamado, não era o professor, mas era alguém que levava o filho do judeu para estudar. Então, ele é chamado pedagogo. A ideia de pedagoga, goga vem de levar. A ideia era alguém que levava, né? Por exemplo, como é o nome daquela peça da bicicleta que você pisa para fazer ela andar? Silvano, que é perito. Fazer ela andar? Pedal. Pedal, né? É a mesma raiz de pedagoga. O que o pedal faz na bicicleta? Ele leva a bicicleta, né? De certa forma, o pedal faz isso, né? Então, é a mesma raiz da... Então, o pedagogo, ele levava a criança. Claro que depois veio... Mas, enfim, isso é outra coisa. Mas, obrigado, irmã. Eu vou até mudar logo aqui. Doutrina da iminência, tá? Mude aí na sua apostila também logo. Bem, mas você entendeu aqui, né? O que é essa doutrina? Não há sinais. Então, não fale, não comece a divulgar que a guerra, que pandemia é sinal da volta de Cristo. Agora, você tem que entender sinal e isso aqui, ó, circunstâncias ou eventos. Quer dizer, a guerra não é um sinal da volta de Jesus no arrebatamento, mas a guerra, a pandemia e as coisas que estão acontecendo, elas são circunstâncias, né, que, como diz aqui, que indicam que as condições para o fim se aproximam. Você consegue fazer essa diferença entre um sinal e circunstâncias que levam para o fim? Por exemplo, quando você olha a questão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? Quem viveu ali
Principalmente a Segunda Guerra, achou ali que já era o fim dos tempos. Por quê? Porque o Hitler, na Segunda Guerra, basicamente ele fez aquilo que o anticristo vai fazer na tribulação. Só que na tribulação a escala vai ser bem maior. Mas o Hitler queria dominar o mundo, o Hitler queria principalmente perseguir os judeus e matou os judeus, né? 6 milhões de judeus e tudo mais, queria acabar com os judeus mesmo. O anticristo vai fazer isso, né? Então, não era, muitos acharam que era, mas não era, já passou. Hitler morreu, as guerras acabaram, mas ficou mais próximo, né? Outra coisa que aconteceu lá depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi o restabelecimento do Estado de Israel. Depois do ano 70, lá no primeiro século, e a gente estuda isso em Panorama do Novo Testamento, História do Cristianismo, que é quando o templo é destruído pelos romanos, os judeus se espalharam pelo mundo. E desde o ano 70, judeu não tinha um país ou um estado, né? Os judeus viviam espalhados pelo mundo, aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Depois da guerra, a guerra terminou em 45, se eu não me engano, né? E aí em 48, a ONU, ela então criou o Estado de Israel, o país de Israel. E aí todos os judeus, né, a maioria dos judeus que estavam espalhados pelo mundo começaram a voltar para a terra. Olha só, quem conhecia de escatologia naquela época, olhou o quê? Ih, rapaz, isso é sinal para a volta de Jesus. Os judeus estão voltando para Israel. E aí já passou mais de 50 anos, 70 anos em relação a isso, né? Mas é palco, né? Jerusalém sob o controle judaico, a cidade de Jerusalém. Você sabe que desde os primeiros séculos, né, a cidade de Jerusalém, ela foi sempre muito cobiçada pelas nações, né? Por exemplo, tem um movimento, você já ouviu falar nas cruzadas? O que é as cruzadas? A gente estuda também lá no História do Cristianismo aí, né? As cruzadas foi um movimento, né, para libertar Jerusalém dos muçulmanos, né? Os muçulmanos tinham conquistado Jerusalém, então eles faziam essas cruzadas, e houve várias cruzadas, né? Eles iam lá, aí brigavam, uma hora eles perdiam, uma hora eles recuperavam a cidade, outra hora os muçulmanos iam lá e pegavam de volta, né? E aí ficou nisso, né? Mas no século passado, século XX, Jerusalém ela volta para o controle judaico, né? Se bem que hoje, se você olhar, as 3 maiores religiões do mundo estão lá em Jerusalém. Religião, não estou falando de igreja, né? Quais são as 3 maiores religiões do mundo? O judaísmo, o cristianismo, que envolve a igreja católica e tudo mais, e o islamismo, que são os muçulmanos. Todos 3 estão lá em Jerusalém, as 3 maiores. Então, tudo isso é palco, é circunstância ou eventos para o fim, tá? Mas a gente não pode dizer que é sinal. Sinal é quando é aquilo que é certo. Sinal, isso é um sinal e vai acontecer. Por exemplo, a gente pode pensar na questão de circunstância, a própria questão dos desenvolvimentos tecnológicos, né, que tornam a interpretação literal possível. Quer dizer, a própria questão da tecnologia, né? Você sabe que essa questão tecnológica aí, ela não tem muito tempo, se você olhar na questão da história, né? Por exemplo, computador. Quando é que surgiu o computador? Nós conhecemos. Não tem muito tempo, né? Eu, basicamente, quando comecei a trabalhar, aí adolescente, eu cheguei a trabalhar com computador. Lá pela década de 90,
e os computadores estavam surgindo. O negócio de Windows, não existia Windows, não. Era uma tela preta com um monte de comando. O que você quisesse fazer, você tinha que decorar os comandos. Eu fiz curso disso, né, na época, e depois veio aperfeiçoando. Então, hoje, o que aconteceu em 50 anos em relação à tecnologia é mais do que milênios aí para trás. Então, a coisa está muito, muito rápida, né? Outra questão, instrumentos de guerra. Você está vendo aí a guerra hoje, né? Aí na Ucrânia, o armamento que eles têm hoje. Você já pensou esse armamento que eles têm hoje, lutando numa guerra lá na Idade Média? Um tanque daquele contra um cavalo, né? E fora esses armamentos aí que eles têm, avião supersônico, míssil que vai certinho no alvo e tudo mais, e quer dizer, tudo isso é palco para o fim. Questão dos satélites hoje, que permite aí a comunicação, imagens visuais, né? Por exemplo, quando a gente estuda Apocalipse, a gente, lá no capítulo 11 de Apocalipse, fala que o anticristo, depois de perseguir as duas testemunhas por 3 anos e meio, finalmente vai conseguir matar as duas testemunhas, né? E essas duas testemunhas, elas ficam expostas por 3 dias, o corpo delas, né? Lá na praça de Jerusalém. E diz que o mundo todo vai ver. Agora, há 100 anos atrás, a pessoa lendo isso, ou há 200 anos atrás, o que ela ia pensar? Ela diz, como é que eu aqui no Brasil vou ver o corpo desses homens mortos lá em Jerusalém, do outro lado do mundo, do oceano e tudo mais? Então, na cabeça deles não entrava isso, né? E hoje, satélite, internet, tempo real, tranquilo. E se for mais para frente, sabe lá como vai ser, né? E aí eu faço uma palhinha aqui para vocês começarem a pensar sobre isso, sobre esse assunto que logo, logo vai começar a surgir no meio das igrejas. Já está surgindo. Você já ouviu falar no metaverso? Sim. Sabe o que é metaverso? Não. Estuda sobre isso. Metaverso e multiverso. Quando você abre o seu WhatsApp, você já viu lá embaixo uma coisa que está escrita assim, meta? Meta é o nome do Facebook agora. O Facebook, ele é dono do WhatsApp, né? O Zuckerberg lá, o dono do Facebook, eles compraram o WhatsApp. Por isso que aparece Meta, porque não é mais Facebook, o nome é Meta agora, né? O nome da empresa. E ele tem essa tecnologia que é o mundo metaverso. O que é o metaverso? Em outras palavras, né? É um mundo virtual, não é Zoom, não é nada relacionado com o que a gente fez na pandemia, aqui que a gente está fazendo pelo Zoom, né? Não tem nada a ver com isso, mas é um mundo virtual que você coloca aquele óculos, né? E aí você cria o seu avatar. O que é o avatar? É a maneira que você vai entrar nesse mundo. Você cria o seu avatar, o seu bonequinho, né? Você quer que ele seja alto, magro, gordo, louro, de olhos verdes, tenha... Enfim, você cria aquele seu personagem. E aí você entra nesse mundo virtual. E esse mundo virtual, você faz tudo o que você faz no mundo físico. Inclusive, a primeira igreja a realizar um culto dentro do metaverso foi a igreja chamada Lagoinha. Sabe quem é da Lagoinha? A igreja do pastor Valadão, daquele grupo distante do trono, ou diante do trono, né?
eles realizaram o primeiro culto metaverso. Os irmãos colocaram aquele óculosinho, criaram o seu bonequinho e foram para esse culto dentro dessa igreja no metaverso. E aí tinha os bonequinhos deles, todo mundo sentado lá no banco da igreja, e o pastor, que era um outro bonequinho, que era o pastor que estava com óculos lá na casa dele, eu sei lá onde, né? Foi para lá e começou a pregar. Né? E aí, quando fez o apelo, 10 bonequinhos foram lá para frente e aceitaram Jesus. E as igrejas começaram a entrar nessa. Então, se prepare que esse negócio de metaverso vai começar a aparecer aí. Claro que não é só nessa questão de igreja, é questão do mundo mesmo, né? A pessoa entra lá e compra casa, compra carro, vai para ali, vai para cá, né? E aí tem os exageros. Então, estude sobre isso, metaverso e o multiverso, né? A gente vive no universo, no único, né? E aí já tem o meta e o multi. Multiverso é outra história. Enfim, então, são essas coisas. A gente acha graça, né? A gente pensa, que loucura é essa? Mas a coisa vai entrando, né? Por exemplo, quando surgiu a televisão, maluquice, é coisa do diabo, anticristo, foi, pronto. Quando veio a internet é coisa de Satanás, é o 666, foi, pronto, tá fazendo parte da nossa vida, né? As mídias sociais, ou as redes sociais, esse negócio de rede social, Facebook, essas coisas não vai, foi, quem vive sem, né? A mesma coisa agora. Esse negócio de metaverso, quando vê, a gente já vai estar envolvido com essas coisas. Enfim, isso para dizer o quê? Que tudo isso é circunstância para o anticristo. A gente não sabe como é que vai estar. Né? Se o arrebatamento da igreja acontecer daqui a 100, 200 anos e começar a tribulação, imagina como é que vai ser o mundo. Enfim, computadores, olha, por exemplo, a questão dos computadores, né? Antigamente, era inimaginável pensar na questão do controle financeiro. Como é que a gente vai controlar o mundo, as finanças, né? Hoje os computadores fazem isso. Os computadores controlam as finanças do mundo todo, né? E quanto mais o computador fica avançado, mais eles fazem contas rápidas, né? Consegue processar uma grande quantidade de dados, né? Tudo isso é o quê? Porque nós sabemos que uma das coisas que o anticristo vai fazer, de acordo com Apocalipse, capítulo 18, ele vai criar uma só economia. Para poder controlar o mundo, vai ter que ser só uma economia, uma só moeda, um só sistema financeiro, né? Então, quando ele chegar e se manifestar, a coisa já vai estar engatilhada lá para ele, né? Hoje é meio complicado, hoje ainda está meio embaralhado, mas está caminhando para isso, né? A própria questão da religião, você sabe o que é ecumenismo, tá? Culto ecumênico, ecumenismo, é a junção das religiões. Religião, às vezes a gente leva para o lado de igreja, né, e tal, mas quando fala de religião, cristianismo é religião, né? Então, o cristianismo engloba a igreja católica, os evangélicos, aqui, um grupo ali, então tudo isso é cristianismo, né? Então, quais são as religiões? Cristianismo, aí tem budismo, islamismo, né, hinduísmo. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai juntar todas essas religiões numa só. Como é que ele vai fazer isso? O mundo está caminhando para isso. Por isso se dá muita ênfase no culto ecumênico, tá? No ecumenismo. Queda do nacionalismo, condições certas para formar um governo mundial, né? Então, hoje o povo já é muito assim, né? Então, se você fazer uma pesquisa, se fosse só uma moeda, se fosse só um dinheiro, se fosse só uma economia,
Se tivesse uma pessoa controlando tudo, 80% da população do mundo ia dizer que concorda com isso. Por quê? Porque isso está sendo incutido na cabeça das pessoas, tá? Outra questão muito interessante é a questão do templo. O templo não existe hoje. O templo de Israel. O templo ele foi destruído no ano 70. De lá até hoje, nunca mais o templo foi construído. Mas, quando a gente estuda Apocalipse, o que a gente vê? O templo lá em Apocalipse, capítulo 11. Você encontra a figura do templo. O anjo diz para João, pega aí o metro, né, a vara, e mede o templo. Que templo é esse? É o templo que o anticristo vai reconstruir lá no período da tribulação, porque é lá que ele vai se revelar como o anticristo, né? Então, o templo não está construído, mas os judeus esperam a construção do templo hoje. Aliás, tem vários documentários que diz que tudo está preparado para o templo. Sacerdotes, os utensílios, tudo, né? As roupas, tudo que acontecia no Antigo Testamento já está preparado, só está esperando o anticristo chegar para reconstruir. Aí tem o estabelecimento de 10 regiões econômicas. Quando a gente estuda a profecia, a gente vê isso, né? Que vai ter o anticristo, e o anticristo ele vai ser cercado por 10, ele falou 10 chifres lá, que é a interpretação que a gente vê na besta lá, e de Daniel e tudo mais, né? Então, o que é esses 10 chifres? Chifre significa poder, né? Então, são 10 poderes que vão ajudar o anticristo a governar o mundo. E aí, quando alguns acham que isso são os blocos econômicos, né, que tem pelo mundo, tipo Mercosul, tipo União Europeia, tipo NAFTA lá, tigres asiáticos, esses blocos econômicos, né? Hoje não está muito essa ideia, porque a União Europeia está até se desfazendo para lá, né? Mas alguma coisa vai acontecer onde 10 nações, ou pode ser por países, ou podem ser blocos econômicos, sei lá, né? Tem essa história aí que eles reúnem, né? O G20, o G10, o G7, o G3, né? Que são as nações mais poderosas do mundo, eles têm essas ramificações aí. Enfim, mas tudo isso que a gente ouve é palco para o surgimento do anticristo, tá? Então, essa aula aqui é exatamente para a gente saber que não há sinais para arrebatamento, mas as coisas que estão acontecendo são circunstâncias e eventos para o fim, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? E tudo está caminhando para esse lado aí. Tá certo? Alguma pergunta, algum comentário sobre essa aula, sobre essa lição? Ela é bem curtinha, sobre arrebatamento. Ricardo, que fala do desenvolvimento tecnológico que torna a interpretação literal possível. Há umas 2 semanas atrás, a empresa me enviou lá para o Grupo Mônaco fazer um treinamento lá com um engenheiro e instrutor da Volkswagen, lá da fábrica de Resende, Rio de Janeiro. Aí ele fez uma pergunta para a gente, né? Ele falou assim, qual foi a última vez que vocês foram no banco? No banco, resolver alguma coisa? Aí, pessoal, não me lembro não. Pois é, porque tudo agora está moderno. Tudo agora você resolve pelo aplicativo, você paga, você transfere, você faz isso, faz aquilo. Aí ele falou assim, pode se preparar que futuramente os carros vão ser tudo elétrico. Futuramente os carros vão ser elétricos. Ele estava falando nessa questão aí da tecnologia, né? É verdade. A tecnologia
é a circunstância, né? Um palco que está sendo armado para o anticristo, né? Com certeza. E muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai mudar. Hoje, para nós, parece absurdo, né? Eu lembro, eu sempre conto essa história, né? Quando eu era pequenino, você lembra de um programa que tinha chamado Buck Roger? O que era isso? Era um seriado, né, uma série do homem que, se eu não me engano, ele dormia e acordava no futuro, alguma coisa como isso, né? Vocês que aí são mais antigos aí podem ajudar, né? Mas ele acordava no futuro, isso lá pela década de 80, né? Que assistia isso, né? Então, eles começavam a colocar coisas no futuro que eles imaginavam, não imaginavam, mas já se preparando para aquilo acontecer. Tinha uma coisa que acontecia nesse programa que eu achava incrível, 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 que eu dizia, eu me lembro que eu pensava assim, eu digo, isso jamais pode acontecer, nunca eles vão inventar isso. Ele chegava numa porta e a porta abria sozinha. E quando ele passava, a porta fechava. Eu ficava pensando, eu digo, rapaz, isso aí, nunca eles vão conseguir fazer isso. Como é que a porta vai saber que o cara chegou, nem é uma pessoa, né? E depois fecha, né? E hoje, olha aí, basicamente até em casas tem isso, né? Lá com sensor e tudo mais, né? Então é tão comum, mas há 50, 30, eu não sou tão velho assim, né? Mas há 30 anos atrás, o pessoal, como, né? Tinha um outro, não sei se você lembra, de uma Agente 86. Ele era um agente, né? Um espião. E aí ele tinha, não é o precursor do 007, né? Então tinha esse agente chamado Agente 86, né? E aí o que acontecia? Ele pegava o sapato dele e colocava no ouvido, né? Para falar com as pessoas, né? E aí eu dizia, mas como é que o telefone já é o sapato, não tem nem fio, né? Porque na nossa cabeça o telefone tinha que ter um fio para poder falar. E olha aí o celular, né? Aí, né? Então a tecnologia ela é um indicativo realmente que claro. Aí qual é o extremo disso? A gente deve ou não deve usar? Claro que a gente deve usar. A gente não vive sem, né? Tem que usar com sabedoria e tudo mais. É claro que isso vai ser com certeza usado pelo anticristo, mas a gente não deve ser puritano, né? Ao ponto, não uso celular porque tem assim, né? Eu não uso celular, não uso tecnologia, eu não gosto disso e tal, porque isso é coisa de Satanás. Isso... Não, a gente vai levando a vida, né? E vai usando essas coisas, né? Aí, claro, da maneira para a glória de Deus, né? Mas sabendo que tudo isso vai ser usado realmente pelo anticristo. Ok, irmãos? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula, nossa penúltima aula aqui do módulo, tá? E na próxima sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estudar aí a nossa última aula, tá?